Olá, pessoal. Então, já comentei com vocês a respeito do clorador e da fossa séptica biodigestora. Tudo muito rapidinho, mas como eu comentei com vocês, tem referências, material referencial depois que vocês podem buscar mais informações detalhadas de todo o nosso trabalho. Pois bem, agora a gente vai falar sobre o jardim filtrante que é utilizado para o tratamento das águas cinzas. Eu já tinha comentado com vocês na outra aula. Então, a gente tem o esgoto da residência, o esgoto do vaso sanitário, chamado de águas escuras ou águas pretas, eles vão para a fossa séptica biodigestora, o restante do esgoto da residência vai para o jardim filtrante. Bom, o jardim filtrante ele tem um princípio, né, baseado na natureza, que é o das áreas alagadas. Então, imagina um brejo, né? O que é um brejo? Um brejo, você tem aquelas plantas que se desenvolveram naquele ambiente saturado com água, e o brejo ele é bastante interessante, porque ele evita que a água, que toda aquela, assim, os contaminantes que vêm da bacia cheguem ao corpo d'água. Porque os brejos, esses pântanos, manguezais, eles agem como uma área, um ambiente tampão, né? Então eles absorvem. Ou seja, é um sistema de tratamento natural que foi desenvolvido durante milhões e milhões de anos aí na natureza. Ok. E as áreas alagadas naturais, elas têm esse importante papel ecossistêmico, né? Então ele evita, né, a contaminação do corpo d'água e permite, né, o desenvolvimento de uma série de plantas e micro-organismos adaptados àquele ambiente. E as plantas, não é qualquer planta que se desenvolve numa área de brejo, né? São as chamadas macrófitas aquáticas, que são plantas que são adaptadas a esses ambientes saturados com água. Elas se desenvolveram, né, durante milhões e milhões de anos, e elas evitam que ocorra o apodrecimento da raiz, porque existem alguns, né, geralmente elas têm um transporte de oxigênio da parte aérea para a parte radicular, né? Então existe toda uma adaptação, né, que ocorreu por essas plantas. E a gente trabalha, então, com essas macrófitas, né? Então, existem diversos tipos de macrófitas aquáticas. Existem as chamadas emersas, que são as que têm raízes e que aparece a parte aérea por fora. Existem as macrófitas de folhas flutuantes, como, por exemplo, a Vitória Regia, um bom exemplo, né, de macrófita com folha flutuante. Existem as submersas, que às vezes você vê em aquários, né? Existem as macrófitas flutuantes, como é o caso da... nossa, esqueci o nome. Né? Mas você tem macrófitas flutuantes e existem até as macrófitas submersas enraizadas. A gente trabalha com as macrófitas emersas, somente com essas daqui. Então, a gente está falando, por exemplo, da calva, da taboa, lírio do brejo, papiro do Nilo, tem um monte de plantas que se encaixam nesse tipo de definição de plantas, né? Então, são plantas enraizadas, e isso também é importante, porque faz com que essas plantas, elas também, se você não tem nenhum outro ambiente alagado ao redor, elas não vão se espalhar pelo ambiente, elas vão permanecer ali no sistema de tratamento, que do ponto de vista ambiental também é muito legal, muito importante. E aí, o que são as áreas alagadas construídas, do qual o jardim filtrante faz parte, também pode chamar, tem gente que chama de wetland, tem gente que mistura português com inglês, wetland construído, tratamento por zona de raízes, né? Então, quer dizer, existem vários nomes que são utilizados para o mesmo tipo de tecnologia. Mas, basicamente, as áreas alagadas construídas, elas simulam as áreas alagadas naturais, ou seja, a gente aproveita daquela característica das áreas alagadas naturais de plantas e micro-organismos trabalhando para fazer a descontaminação do corpo d'água, que é, né, muito interessante. É uma tecnologia que foi desenvolvida lá na Europa, já tem mais de um século, mas aqui no Brasil ela não faz tanto tempo que chegou, não. Aqui no Brasil, os estudos mais frequentes com áreas alagadas construídas datam aí de 15 anos até agora, aproximadamente. E são utilizadas, né, as áreas alagadas construídas são utilizadas no tratamento de efluentes de maneira geral, principalmente na parte de tratamento de esgoto, né? E aí, o jardim filtrante da Embrapa, afinal de contas, o que é? O que a gente desenvolveu?
Como eu falei, comentei com vocês, a gente trabalha com sistemas uniresidenciais, né? E o nosso valor de referência são 5 pessoas. Então, um jardim filtrante para 5 pessoas que a gente monta, basicamente, já vou falar um pouco mais do dimensionamento, mas o que é o jardim filtrante da Embrapa? Então, o efluente vem, como se fosse um pequeno lago, ele é impermeabilizado por baixo com uma geomembrana, pode ser de PDM, PAD, pode ser também uma vinílica. E esse material, né, você tem, depois sobre ela você coloca uma camada de brita grossa, é um sistema subsuperficial, então a brita ela funciona também para distribuir a água aqui no interior do sistema. E sobre a brita a gente coloca uma camada de areia grossa, que é onde a gente vai colocar as plantas que vão fazer o tratamento. Apesar da gente olhar as plantas, ser muito visível, né, o sistema, quem faz, na verdade, o grosso do tratamento num jardim filtrante são micro-organismos, né, que são principalmente micro-organismos que se aderem às raízes das plantas. E aí, esse processo de simbiose, né, o micro-organismo ele consegue degradar os contaminantes que estão presentes ali naquele líquido, liberam nutrientes, que parte dos nutrientes ele absorve, parte dos nutrientes são liberados para a planta, e é um sistema muito bacana de cooperação, né? Então, apesar da gente estar vendo as plantas do lado de fora, quem faz a boa parte do tratamento são os micro-organismos. E aí, o que a gente fez também é o seguinte, a saída do jardim filtrante é feita na forma de um funilzinho, de um cachimbinho, e o nível da boca do cachimbo fica ligeiramente abaixo do nível da areia, então o sistema, apesar de estar saturado com água, ele não tem lençol d'água, né? Então isso também evita não somente odores, mas também proliferação de mosquitos, por exemplo. Como é um meio filtrante, né, esse sistema também é um meio filtrante, então, para evitar que vá material muito grosseiro no jardim, antes dele tem uma caixa de gordura, e antes da caixa de gordura também tem uma caixa de retenção de material mais sólido, decantável, né? Então, material que sedimenta, a gente também acaba ficando no início, e com isso a gente preserva esse sistema funcionando. A gente já viu o sistema funcionando com 8 anos, 7 anos, ininterruptamente, desde que as plantas sejam manejadas e desde que as caixas de gordura e as caixas de sódio sejam limpas periodicamente. Periodicamente, que eu quero dizer, uma vez a cada 2, 3 meses, a depender do uso. Pois bem, alguns detalhes, né? A gente trabalha com areia grossa e brita também, uma brita relativamente grossa, número 2 ou 3, para facilitar a drenagem. Antes da entrada do jardim filtrante, então a gente coloca uma caixa de gordura, antes da caixa de gordura, a caixa de retenção de sólidos, e o nível da areia, no nível da água, sempre ligeiramente abaixo do nível da areia. Alguns detalhes construtivos do jardim filtrante. Primeiro, né, para uma família de 5 pessoas, a gente recomenda 2 metros quadrados de área superficial, né, do sistema. Então, são 2 metros de largura, 5 metros de comprimento, e sempre a gente vai trabalhar com meio metro de profundidade. Tá? Aqui tem um vídeo, né, por esse QR Code, você também consegue acessar um vídeo, e nesse vídeo você vai encontrar também detalhes construtivos da instalação. Pois bem, mas falando um pouquinho, né, então, quer dizer, for olhar no ponto de vista da entrada, né, então, quer dizer, os componentes principais é a caixa de retenção de sólido, a caixa de gordura, o jardim filtrante em si e o regulador de nível, que a gente chama de monge. Então, na entrada, então você tem a caixa de retenção de sólidos que entra por cima e sai por cima, ou seja, algum sólido que mais grosseiro, sedimentável, ele vai ficar sedimentado aqui, passa para a caixa de gordura, a caixa, né, sempre entra por cima e sai por baixo, a gordura fica retida na parte superficial, e aí, então, vai para o jardim filtrante em si. Já do ponto de vista da saída, a gente coloca um tubo furado, né, para drenagem, para facilitar a drenagem, mais ou menos 1 metro, né, que está dentro da brita, e aí o efluente ele passa e sai pelo monge. Pois bem, o nível, a boca do monge é o que dá o nível da água dentro do jardim filtrante, e lembrando, então, que o nível deve estar um pouquinho abaixo do nível da areia, coisa de 3 centímetros aproximadamente. E aí, o nosso jardim filtrante fica com essa cara. A gente trabalha com plantas macrófitas de característica ornamental, por isso que, inclusive, que a gente chama de jardim filtrante.
E, e aí, aqui não aparece muito bem, mas tem a caixa de gordura aqui está a caixa de retenção dos sólidos, e aqui escondidinho aqui está o monge. Então, esse é um jardim. Então, aqui a gente está trabalhando com taboa, lírio do brejo, tem papiro, tem taioba, não comestível. Então, são algumas plantas, e outras que acaba, até passarinho, às vezes, acaba levando, e o sistema vai se desenvolvendo. Mas sempre é importante remover parte das plantas, porque às vezes elas começam a crescer muito rapidamente, ocorre competição. Então, o excesso de plantas tem que ser removido periodicamente, com as raízes, inclusive. Do ponto de vista de características do efluente, a entrada, a turbidez pode variar bastante. Né? A gente chegou a ter, quando a gente analisou, até 600 unidades neferométricas de turbidez, e na saída, esses valores, né, eu coletei em 2 pontos diferentes, né, os valores nunca ultrapassaram as 100 unidades neferométricas de turbidez. Então, quer dizer, a gente está trabalhando geralmente entre 70 e 80 NTUs no máximo. Né? Então, o que é muito interessante, porque também você equaliza isso, é uma água que, claro, ela tem uma certa turbidez, mas a gente reduz demais, né, esse parâmetro. E aí existe, do ponto de vista do pH, a água que entra, ela é um pouco mais ácida do que a água que sai, o que também é interessante, porque isso controla melhor, né, ajusta melhor o pH, inclusive se for descartar num corpo d'água. Então, os processos biológicos, eles degradam alguns ácidos orgânicos que estão presentes no esgoto das águas cinzas. Do ponto de vista de coliformes, é interessante, né, que o número de coliformes totais é relativamente alto nessas águas, mas o coliforme termotolerante é bastante baixo. Inclusive, a gente tem casos assim, de saída, em alguns momentos, até 0, né, unidade formadora por 100 ml de coliformes termotolerantes. Mas a gente chega aí a valores da ordem de 20 unidade formadora de colônia, o que é bastante razoável, né, principalmente para um sistema biológico como esses, ele reduz, mas também não entra com tanto coliforme termotolerante assim. E aí, assim, para finalizar, uma coisa que eu queria comentar com vocês é o seguinte: então, do ponto de vista da tecnologia, é uma tecnologia baseada na natureza que tem muita simplicidade operacional. Claro, tem que fazer a manutenção das plantas, tem que limpar as caixas de gordura, a caixa de retenção de sólidos periodicamente. Inclusive, uma coisa que a gente recomenda, que a caixa de gordura já vem com aquela cestinha para remoção de sólidos. A caixa de retenção de sólidos dá para a gente pegar, por exemplo, montar como se fosse uma pequena sacola, por exemplo, com tela de mosquiteiro, para a gente conseguir retirar esse material grosseiro. Dá para pensar em alternativas para simplificar esse processo. Mas é uma tecnologia baseada na natureza, não é nada novo, é uma coisa que a gente sabe que funciona e funciona muito bem, desde que bem dimensionado. A pesquisa ela possibilita o reuso do efluente tratado ou descarte, né, o efluente tratado em agricultura. Ao contrário do efluente da fossa, não tem nutriente, é uma água pobre em nutrientes, então ela vai funcionar como uma água de irrigação mesmo, né, sem efeito fertilizante. Também pode-se pensar no uso dessa água, por exemplo, uma limpeza mais grosseira de um galpão, uma limpeza externa de uma máquina, né, coisas mais grosseiras. E também pode-se pensar, essa água também ela atende, né, as características da portaria da Resolução CONAMA 430, que trata especificamente do descarte, né, de efluentes tratados em corpos d'água superficial. Claro, né, nunca se faz descarte em corpos d'água de classe especial. Né? Bom, além disso, também existe uma produção de plantas ornamentais com valor comercial. Existem alguns agricultores, inclusive, que acabam vendendo plantas ornamentais que são criadas, porque ele tem que fazer a manutenção, né, do sistema, tem que retirar o excesso de plantas, e alguns falam, não, vou aproveitar isso, vou criar muda e vou acabar vendendo. E funciona, né? Claro, a produção muito pequenininha, não é isso que vai fazer diferença, mas muitas vezes, para uma propriedade rural, qualquer gotinha, né, de orçamento conta, faz diferença. E é interessante porque é um fator também para convencer, muitas vezes, as pessoas a adotarem. E a parte de coliformes termotolerantes, como eu comentei com vocês, que tem potencial contaminante, né, de doenças, também bastante baixos os valores na saída. Pois bem, se você quiser conhecer um pouquinho mais a respeito do nosso trabalho sobre saneamento básico rural,
eu recomendo duas coisas a se fazer. A primeira é acessar a nossa página temática, né, que é www.embrapa.br/tema-saneamento-básico-rural. Né? Inclusive, você tem o acesso a essa página por meio desse QR Code. Lá você vai encontrar todas as informações e toda a bibliografia, tudo que foi gerado pelo trabalho em saneamento rural da Embrapa, não somente pela Embrapa Instrumentação, mas por outros colegas da Embrapa, você vai encontrar nesse endereço. E a outra informação que eu recomendo, quem tem interesse de se especializar um pouco mais em saneamento básico rural, é fazer esse curso. É um curso gratuito, totalmente virtual, né? E você faz esse curso, é um curso de aproximadamente 20 horas, e você faz esse curso, faz as aulas, assiste os módulos, faz as avaliações intermediárias, e ao final, inclusive, você consegue receber um certificado, né, de conclusão do curso emitido pela Embrapa, oficial. Então, funciona, inclusive, para qualquer empresa do ponto de vista de capacitação profissional. Pois bem, também, da mesma forma que os outros, por meio desse QR Code, você vai acessar a página lá do eCampo, né? E no eCampo, basta você digitar saneamento, que vai cair no curso de saneamento básico rural. E é isso. Com relação à bibliografia, algumas bibliografias que eu recomendo vocês também encontrarem, né? Lerem um pouquinho a respeito. E é isso. Muito obrigado pela atenção, espero ter sido útil. Essa é a última aula. Como eu falei, eu trabalho na Embrapa Instrumentação, né? Por meio da coordenação, vocês também vão ter acesso, se precisar. Estou à disposição para uma conversa, o que vocês precisarem. De repente, tem interesse em construir algum tipo de política pública, a gente também já participou por esses processos. E estamos aí, o nosso interesse é compartilhar o conhecimento de saneamento rural e também fazer com que o saneamento rural seja uma realidade no Brasil. E aqueles números que eu mostrei logo no começo, a respeito de atendimento, né, que ainda são muito baixos, que eles se tornem muito melhores aqui no Brasil. É isso, obrigado pela atenção e até a próxima.